TRX F11, o fundo de real estate da TRX. Relatório de outubro de 2025. Vamos continuar o acompanhamento do fundo. Ele que tem algumas movimentações de compra e de venda de ativos. Iniciou as atividades em outubro de 2019, 204 mil cotistas, a cota patrimonial a R$ 101,46, 74 imóveis no seu portfólio, um valor patrimonial de 3 bilhões 297 milhões, 24 inquilinos, uma BL total de 731 mil metros quadrados, um prazo médio dos contratos de 14,18 anos, uma vacância física na casa de 0,22, financeira de 0,42, um valor patrimonial por metro quadrado no varejo de R$ 5.000,60, na saúde R$ 18.907 e no logístico R$ 5.203. Já o valor médio de locação por metro quadrado no varejo, R$ 31,36, na saúde R$ 120,87, no logístico R$ 36,16 e na data que eu gravo com vocês, o TRX F11 cota na B3 a R$ 100,79, dentro de um P sobre VP de 0,99, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 15,01%. A cotação chegou aos R$ 104 agora em maio de 2025 e agora repousando na casa dos R$ 100,79. A última distribuição do fundo segue lá com 93 centavos por cota, será paga agora no dia 14 de novembro de 2025, fazendo yield mensal de 0,91, anual de 13,24%. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em TRX F11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.187,70, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. E conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o TRX F11 consegue superar em pequena medida as linhas do IPCA e do IFIX, mas ainda não supera a linha do CDI, retornando no período 18,77%, enquanto o CDI retornou 26,13%, o IPCA 9,26% e o IFIX retornando 13,57%. Então, ponto de atenção para a rentabilidade do TRX F11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que no dia 27 de outubro encerrou o período de exercício do direito de preferência da 12ª emissão de cotas, que resultou na captação de 93 milhões. A 12ª emissão de cotas tem como objetivo a captação de 2 bilhões com um lote adicional de 50%, então a emissão podendo registrar uma potencial captação total de 3 bilhões. A gestão celebra aqui também que no dia 15 de outubro o fundo completou 6 anos, desde que foi realizada a primeira integralização de cotas. Na distribuição de 93 centavos faz um yield mensal de 0,92, como comentamos, será paga agora no dia 14 de novembro de 2025 e o guidance de distribuição segue lá entre 90 e 93 centavos até dezembro de 2025. Já em relação ao overview aqui do fundo, a gestão comenta que as obras nos imóveis em desenvolvimento seguiram de acordo com o planejado ao longo do mês, com os destaques para o avanço de 85% lá no Albert Einstein, em São Paulo, e 98% das lojas Obra Max lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Salvo engano, esta loja já inclusive foi inaugurada agora no início de novembro, tá? Salvo engano. Segundo a gestão, ela já está negociando com o banco de investimentos que realizou o financiamento da Obra Max lá no Rio de Janeiro o pré-pagamento desta operação com uma nova securitização de recebíveis dos mesmos contratos, que são lastros dessa CCI, porém com um CRI de longo prazo, tendo como indexador o IPCA. Além disso, para fazer frente aos desembolsos previstos lá para o Albert Einstein, estimado em aproximadamente 300 milhões até outubro de 2026, e para preservar o caixa do fundo para os demais compromissos para os próximos meses, inclusive para os desembolsos para aquisição do pipeline nos ativos da 12ª emissão de cotas, estão sendo negociadas e estruturadas algumas operações de antecipação de recebíveis com instituições financeiras institucionais, tendo como lastro os contratos de locação do TRX F11 que estão livres de quaisquer ônus. Em uma dessas operações, o TRX F11 captou recursos através da cessão dos recebíveis de emissão de uma CCI tomada integralmente pelo BTG Pactual, que teve como lastro o contrato de locação do Albert Einstein em São Paulo. A CCI tem um prazo de até fevereiro de 2027 e possui como indexador o CDI, dando um spread de 2,7 ao ano, e possui também
também a carência de pagamento de juros e de principal de até o prazo final, e o valor limite da operação será de aproximadamente 370 milhões, sendo 70 milhões já foram desembolsados aí pelo TRXF11 como reembolso por custos já incorridos na obra do hospital, e o restante será pago pelo banco diretamente ao vendedor do imóvel, de acordo com o cronograma de desembolso do contrato de compra e venda assinado lá em julho de 2024. A condição para que o pré-pagamento dessa CCI ocorra sem custos é que este se dê através da securitização dos recebíveis dos contratos de locação atípico com o Hospital Albert Einstein por meio de uma captação a ser coordenada também pelo BTG Pactual de um CRI indexado ao IPCA e com prazo de 15 anos. Para a emissão do CRI, há garantia firme de colocação do banco para o volume de até 400 milhões, sendo que o mandato prevendo tais condições foi assinado em conjunto com os documentos da CCI. Então, ponto de atenção, porque o fundo segue destravando operações visando ao financiamento e ao desembolso lá no Albert Einstein, também para fazer frente à aquisição no âmbito da 12ª emissão de cotas, sem prejuízo da captação prevista no âmbito da 12ª emissão, de 2 bilhões, podendo chegar até 3 bilhões, conforme já verificamos. Sem prejuízo desta operação, a gestão também dá um overview aqui em relação às movimentações do fundo. Segundo a gestão ativa fica evidente nos movimentos do fundo realizados nos últimos 12 meses. Os destaques ficando para a aquisição e desenvolvimento de uma loja da Obra Max, lá em São Gonçalo, com um contrato atípico de 20 anos, a aquisição e o desenvolvimento de 4 lojas locadas para o grupo Mateus, já comentamos aqui em diversos vídeos no canal, o desinvestimento de uma loja locada para o Pão de Açúcar, lá em Santo André, tem aqui também o desinvestimento da Açaí, lá em Ipatinga, tem a Açaí Teresina, no Piauí, tem também a realização da 11ª emissão de cotas com a captação de 1 bilhão 250 milhões, a aquisição de 13 lojas locadas majoritariamente para o Pão de Açúcar, para o Extra, para o Açaí Atacadista e também para a Delboni. Essas lojas já comentamos em um vídeo aqui do canal, localizadas aqui em São Paulo. A aquisição de 2 lojas varejos locadas para o Açaí e também localizadas nas cidades de Caldas Novas e Aparecida de Goiânia. Comentamos, salvo engano, esta última transação no último vídeo do TRXF11 aqui no canal. Tem aqui também a aquisição de 3 lojas de varejo locadas ao Pão de Açúcar em São Paulo e Cotia e a aquisição do último galpão do Mercado Livre lá em Araucária, no Paraná. Este galpão, salvo engano, que foi desenvolvido pelo CPLG11 em parceria com a HSI através do HSLG11 em um contrato atípico com o Mercado Livre de 10 anos. As aquisições somaram um valor de aproximadamente 1 bilhão 180 milhões, já os desinvestimentos dos imóveis Açaí e Pão de Açúcar somando um valor total de 208 milhões com uma geração de lucro por cota de R$ 1,69. Após todas essas operações, o fundo inicia novembro de 2025 com um desembolso de 263 milhões e um caixa final de 572 milhões e em dezembro de 2026 o fundo encerra com um desembolso de 22 milhões e um caixa final na casa de 187 milhões. A gestão comenta aqui também que além deste saldo atual em caixa, a gestão poderá ainda optar por uma ou mais 2 formas de captação de recursos, que é aquilo que nós já sabemos, a emissão de cotas, a venda de ativos e também a securitização de recebíveis. Ao que nos parece, a gestão tem realizado aqui as 3 operações, tanto através da emissão de cotas, a venda de ativos, como já vimos, e também a securitização de recebíveis. Em relação ao número de cotistas, agora chegando a 204 mil, e no histórico do fundo, nós temos aqueles principais destaques. Hoje ele chegando com a cotação no mercado secundário na casa de R$ 100,97. Para a DRE do fundo em outubro de 2025, ele chega a um resultado operacional por cota de 79 centavos, após um resultado operacional total de 25 milhões. Lembrando que ele distribuiu 93 centavos, então ele consome parte da sua reserva, ela que agora é na casa de 53 centavos por cota. Em relação ao guidance, segue lá entre 90 centavos e 93 centavos por cota até dezembro de 2025. A evolução do número de cotistas vem crescendo, 204 mil,
E em relação à rentabilidade aqui do fundo, principalmente se considerarmos fazendo frente ao IFIX, a cota patrimonial chegando a 82,72%, já a cota mercado apenas 76,5%, enquanto o IFIX chegou a 99,66%, já o CDI 54,63%. Prazo médio dos contratos, como já comentamos, 14,18 anos. Naquele portfólio, aquilo que nós já vimos, ele tem majoritariamente imóveis, tem aqui o TRXB11, tem o CPU, o renda fixa e 2% de fundos imobiliários. Aquele perfil de saúde, tem o atacadista, o varejo, casa e construção, além do hospital. A predominância do perfil dos imóveis é para o varejo, 89%, são ao todo 24 inquilinos, desde o Açaí até o Rei do Mate. E em relação à estrutura financeira do TRXF11, tem-se que hoje ele tem um total investido em ativos de 4 bilhões 726 milhões, em relação à securitização 24,21%, 14,16% de alavancagem líquida, investimento em ativos com liquidez chegando hoje na casa de 474 milhões, lembrando que ele tem uma necessidade de caixa para os próximos 12 meses de 57 milhões, 8,22 vezes o índice de liquidez corrente, formando aqui uma relação necessidade de caixa para os próximos 12 meses com patrimônio líquido de 1,75%. Já em relação ao patrimônio do TRXB11, ele soma 726 milhões, um saldo devedor das securitizações de 395 milhões, 54,45% da relação de securitização com o total de imóveis. Lembrando que para a estrutura financeira exclusiva aqui do TRXF11, ele tem um saldo devedor das securitizações hoje já na casa de 1 bilhão 144 milhões. Então, importantíssimo ficar atento porque hoje esta alavancagem total do TRXF11 com o TRXB11 chega fácil à casa de 30%. Isso porque nós somaremos aqui 1 bilhão 144 com 395 milhões, chegando hoje um total na casa de 1,6 bi de saldo devedor de securitizações, frente a um total de imóveis de 5 bilhões e 500 milhões. Já em relação ao fluxo de caixa dessa dívida, ela tem um prazo médio de 11,56, ela começa com 0,28% aqui em 2025, cresce para 1,78% em 2026. Na projeção da relação dívida pelo ativo total para o TRXF11, ele soma aqui em 2025 23,77% e vai decrescendo bastante até 2035, quando ele chega na casa de 6,5%. Perfeito, pessoal? TRXF11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Por fim, vale ressaltar aqui também que ele já incorporou o galpão do Mercado Livre aqui no relatório gerencial. Importantíssimo o cotista ficar atento a esta situação de alavancagem, as operações envolvendo a aquisição e a venda de ativos, principalmente com a opção de securitização que a gestão já deixou bem claro aqui que está assinando uma CCI junto ao BTG Pactual para fazer frente às aquisições no âmbito da 12ª emissão de cotas, com mais uma operação de alavancagem, desta vez com a securitização dos recebíveis do contrato de locação atípico lá com o Hospital Albert Einstein. Perfeito, pessoal? Voltamos então com vocês em um próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.